Olá galera, hoje é a vez de uma questão do Enem. Vamos fazer então uma questão, sempre aquelas questões do Enem são questões importantes, são questões interpretativas. Vamos então fazer uma bela observação em tudo que é possível nessa questão. Que ela seja didática ao extremo, que possa te auxiliar não só na resolução desta questão, mas também na compreensão desses assuntos. Vamos lá? Bem, estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo vírus HIV, o vírus que causa a AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Neste cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Olha só, uma vacina eficiente contra o HIV deveria. Bom, turma, no primeiro momento é importante nós lembrarmos que nós estamos falando então de um vírus, são dois tipos de vírus, o HIV-1 e o HIV-2, que são vírus específicos de uma célula, de um glóbulo branco, chamado linfócito T auxiliador, também conhecido por ser o CD4. Por que CD4? Porque esse tipo de célula apresenta na sua membrana plasmática uma proteína que é uma espécie de satélite da célula, chamada proteína CD4, também conhecida, mais conhecida também por ser um linfócito T do tipo auxiliador. Esse tipo de vírus é um vírus específico, como todos os vírus são. Ele é específico, então, o HIV é um vírus específico desta célula chamada linfócito T auxiliador, também conhecida como CD4. O vírus apresenta na sua periferia, lembrando que vírus não é célula, então no seu invólucro proteico, no seu capsídeo, ele apresenta uma proteína denominada GP120. Essa proteína GP120, ela tem uma alta especificidade em relação à proteína CD4 encontrada na célula branca, chamada linfócito T auxiliador. Ok? É muito importante essa base teórica para depois a gente falar da questão propriamente dita. Bem, nós todos sabemos que ainda falar em vacina contra o HIV é um evento bastante utópico. Mas como nós sabemos também, a ciência não é estática. Ela muda a cada instante. Novas tecnologias permitem, portanto, que os cientistas consigam, de ontem para hoje, trazer mudanças tecnológicas muito importantes e nós esperamos que uma dessas nos traga, portanto, essa vacina, que é um evento totalmente preventivo e não curativo, como o soro, por exemplo. Ok? Então vamos ver. Vamos fazer uma observação bastante importante em relação a essa questão, no aspecto da pergunta que fala sobre uma vacina eficiente contra o HIV deveria, letra A, induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Vejam só, nós estamos falando então em vacina, e vacina com certeza apresenta sim uma resposta denominada resposta imune. Essa resposta imune permite que o organismo, então, possa produzir células de memória, anticorpos, que possam, numa próxima exposição, fazer a defesa imunitária em relação a este antígeno, porque o vírus, nesse caso, é tratado imunitariamente como antígeno, uma proteína estranha. E a proteína própria, que tem a função de combater este antígeno, é, portanto, denominada anticorpo. A vacina, sim, iria produzir anticorpos específicos contra o HIV e traria uma resposta muito importante a toda a população. É verdade. Então,
A vacina deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Sim, alternativa correta. Vamos de antemão já marcar essa alternativa como a resposta correta, ok? Vamos olhar as próximas? Muito bem. Vamos ver o que fala a próxima alternativa. Letra B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Bem, uma vacina que possa alterar o genoma do organismo portador, induzir a síntese de enzimas protetoras, nós estaremos falando de um outro processo biotecnológico, denominados então de vacinas gênicas ou genéticas. Vacinas gênicas referem-se a um procedimento biotecnológico bastante avançado, mas ainda engatinhando. Esse processo consiste basicamente em, primeiro, identificar um possível erro na sequência genômica do indivíduo, lá nas bases nitrogenadas, através de uma enzima de restrição, cortar esse local equivocado e inserir nesse local, portanto, equivocado, uma sequência correta. A partir daquele momento, aquela proteína que iria ser traduzida de forma incorreta, ela começaria a ser, portanto, formada de forma correta. Mas nós estamos falando de um processo muito simples, uma vacina. E nós sabemos que essa vacina seria muito eficiente contra HIV, já que estamos falando da questão sobre HIV, como alternativa A, e induzir uma imunidade, e não alterar o genoma do indivíduo, ok? Então, resposta errada. Vamos fazer uma marca um pouco diferente aqui, para a gente não fazer nenhuma confusão, ok? Alternativa C. Produzir antígenos capazes de ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Nós já começamos de uma forma equivocada. Por quê? Por que equivocada? Porque diz que é produzir antígenos. Uma vacina, ela não pode induzir a produção de antígenos. Por quê? Porque a vacina é formada por esses antígenos vivos ou mortos, vivos, atenuados, enfraquecidos ou mortos. Então a vacina, ela é composta de antígenos. Vejam só, e aqui está dizendo que ela seria eficiente porque ela iria produzir antígenos. Errado, ela iria fazer com que o teu organismo pudesse produzir anticorpos e não antígenos, ok? A alternativa incorreta. Cuidado, muito cuidado nessas questões. Letra D. Vamos para a próxima. Como eu disse para vocês, tem que ser uma questão que não traga só a resposta, mas que também te traga conhecimento. Ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Bom, aí estaríamos voltando lá na década de 80, quando o vírus surgiu, e todo mundo dizia que o vírus, portanto, era o câncer gay. Só pessoas homossexuais eram possíveis de ter o desenvolvimento dessa doença. Totalmente equivocado. Claro que não. Nós não adquirimos essa doença através dos animais, mas sim adquirimos essa doença de pessoa para pessoa. Isso que é muito importante ressaltar. Através do contato com o sêmen, com o sangue, na relação sexual, sem preservativo, através da via transplacentária da mãe para o seu filho, enfim, inclusive hoje se fala sobre a transmissão através do leite materno, o que já é um fato verídico. Muito bem, então, totalmente equivocada, alternativa, vamos marcá-la também como alternativa incorreta. Alternativa E. Vamos para a próxima. Estimular a imunidade.
minimizando a transmissão do vírus por gotícula de saliva. Bom, começa interessante a alternativa, diz que a vacina seria eficiente porque ela estimula a imunidade. Ela estimula a produção de anticorpos, mas minimizando a transmissão do vírus por gotícula de saliva. Bem, vamos colocar aqui uma ressalva, uma marca importante para chamar a atenção. Minimizar através da transmissão através de gotículas de saliva. Não, HIV não é transmitida através da saliva. Ok, turma? Então, vamos marcar a alternativa incorreta. Portanto, a resposta da questão do Enem é a letra A, alternativa A de América. Ok? Até a próxima!